O Sindreceita, durante os anos de 2010 a 2012, visitou os 34 postos de fiscalização mantidos pela Receita Federal ao longo da fronteira seca do país. O resultado desse trabalho foi a produção de um livro e um vídeo documentário denunciando os principais problemas da aduana brasileira. O tema Fronteiras Abertas fomentou debates entre os setores do governo sobre a necessidade de um maior controle nas fronteiras brasileiras. Simplesmente repressiva. Foi lançado hoje o Plano Estratégico de Fronteiras para combater o crime e fechar os mais de 16 mil quilômetros de fronteiras brasileiras. É a própria Presidência da República que assume um papel ativo no controle, na avaliação, no fornecimento de instrumentos para que esse plano seja de fato um plano vitorioso e vigoroso. A fragilidade do controle aduaneiro nas fronteiras brasileiras, denunciada pelo Sindreceita, passou a ser pauta dos principais veículos de comunicação do país. Nos postos de controle, de norte a sul do Brasil, a Receita Federal tem apenas 600 funcionários. Para dar conta do recado, faltariam 430, segundo o Sindicato dos Analistas Tributários. Antes de começar os debates propriamente dito, eu gostaria de passar trechos de um documentário produzido pelo Sindreceita em 2011 e que fala sobre as fronteiras brasileiras. Eu acho que esse documentário dá para a gente ter uma pequena noção do problema que vai ser tratado aqui hoje. Baseado no livro Fronteiras Abertas, um retrato do abandono da aduana brasileira, este documentário reforça a relação direta entre a falta de vigilância e controle nas fronteiras e o avanço da violência. Estamos aqui às margens do rio Purus, na fronteira entre Brasil e o Peru. Há a troca de alimentos do lado brasileiro com droga e muamba do lado peruano. O vídeo documentário da obra Fronteiras Abertas foi disponibilizado na internet e até o momento teve mais de 27 mil acessos. Com a proposta de dar mais visibilidade ao trabalho do analista tributário e divulgar os problemas que a categoria enfrenta, o projeto também rendeu subprodutos que foram disponibilizados no canal do Sindreceita no YouTube. Desde 2012, o Sindreceita começou uma nova fase do projeto Fronteiras Abertas. Foram visitados os principais portos do país para identificar os problemas que os analistas tributários enfrentam e os prejuízos ao comércio exterior causados pela falta de efetivo e lentidão nos processos aduaneiros. Paralelamente ao projeto Fronteiras Abertas, o Sindreceita lançou no dia 6 de março de 2013 a campanha Aduana 24 Horas. Além de entrar na pauta dos principais meios de comunicação do país, a campanha passou a integrar as discussões da MP dos Portos. O Sindreceita foi convidado a participar de diversas audiências públicas sobre os portos brasileiros. A presidente do Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal do Brasil, Silvia Helena de Alencar, falou do principal problema que impede o país de se tornar ainda mais competitivo no mercado internacional. Olha, muitos motivos, mas um dos principais, na minha concepção, é que os portos funcionam 24 horas, mas a Receita Federal funciona em horário comercial. Então, os importadores e exportadores não têm o atendimento ininterrupto que deveriam ter, como tem nos grandes portos do mundo. O Sindreceita, através da sua presidenta Silvia Felizmino, tem feito uma campanha pela chamada Aduana 24 Horas. E o Porto Salvador, que é o porto que tem a maior movimentação de carga do Norte-Nordeste, iniciou essa experiência de aduana 24 horas e refluiu na contramão daquilo que nós estamos apontando,
que o problema dos portos é trabalhar 8 horas por dia em razão das estruturas administrativas, fiscalizatórias, não trabalharem 24 horas por dia. Um porto só pode trabalhar 24 horas por dia se tiver todo esse conjunto de órgãos governamentais que fiscalizam suas atividades trabalhando 24 horas por dia. No dia 22 de abril de 2013, 43 dias após o lançamento da campanha, a aduana dos portos de Santos, Vitória e Rio de Janeiro passaram a funcionar 24 horas. Funcionamento da aduana 24 horas por dia é tema de audiência pública na Assembleia Legislativa. Lançada pelo Sindicato Nacional dos Analistas Tributários da Receita Federal, a campanha Aduana 24 Horas, o Brasil não pode parar, foi defendida pela presidente do sindicato durante a audiência pública promovida na Assembleia Legislativa pela Comissão de Infraestrutura da Casa. A necessidade é para se reduzir o custo do Brasil, para se aumentar a eficiência no nosso comércio, melhorar a competitividade, ampliar o emprego no país. Não tem como o nosso país competir com o resto do mundo com esses entraves. A partir de hoje, os portos de Santos, Rio de Janeiro e Vitória terão funcionamento 24 horas em caráter experimental. A partir do dia 22 de abril, esses portos deverão funcionar 24 horas permanentemente. No dia 3 de maio, entram em fase de experiência os portos de Suape, Paranaguá, Rio Grande, Itajaí e Fortaleza. E estarão funcionando 24 horas a partir do dia 6 de maio. E as novas diretrizes que regem os portos brasileiros já estão resultando em benefícios aqui no Ceará. O Porto do Mucuripe, em Fortaleza, já funciona 24 horas, o que garante agilidade no transporte das mercadorias e redução nos custos. Terminais de cargas aéreas já estão funcionando durante 24 horas. A medida foi adotada nos aeroportos com maior movimentação do país e deve reduzir o custo na liberação de cargas, aumentando a competitividade do setor. Durante as visitas aos portos e fronteiras, a equipe do projeto Fronteiras Abertas também produziu diversos vídeos que serviram para embasar as lutas do Sindirreceita. Convocação de excedentes, adicional noturno, porte de arma, indenização de fronteira e reconhecimento do trabalho desenvolvido pelos analistas tributários na aduana brasileira. Com todo o trabalho realizado até o momento, o analista tributário passou a ter visibilidade na mídia, sendo visto como um agente fiscalizador de nossas fronteiras. O trabalho do Sindirreceita é pela valorização do cargo de analista tributário da Receita Federal do Brasil e pelo reconhecimento em lei de suas atribuições.